Hello guys, how are you? Did you have a good weekend? I hope so. Bem-vindos à nossa primeira aula preparatória para entrevista de emprego para comissário de bordo em inglês. Ao decorrer dessas aulas, eu não vou te ensinar inglês, tá? Eu não vou te ensinar inglês. Eu vou te preparar para a entrevista de emprego em inglês, tá? Então é diferente. Existem dois tipos de pessoas, dois perfis de pessoas que vão assistir essas aulas. O primeiro perfil é a pessoa que não tem noção nenhuma de inglês, que nunca estudou inglês antes e vai fazer a entrevista e precisa de inglês rápido. É possível? Sim, já tive vários casos de sucesso em que pessoas que não sabiam inglês conseguiram passar na entrevista de emprego, tá? Em inglês. Mas, como eu sempre falo, tá? Você tem que se dedicar. Você vai ter que se dedicar 2 vezes mais do que uma pessoa que já sabe inglês, ou no mínimo 2 vezes. Então, você vai ter que se dedicar muito mais do que outras pessoas, tá? E eu sempre aconselho a você estudar inglês também, porque você pode até passar na entrevista, mas em algum momento do seu emprego você vai precisar de inglês, ou para crescer, ou que realmente a sua função vai necessitar inglês. Então, se você está precisando de algo rápido, esse curso é o ideal. Mas se você quer também aprender inglês no geral, comece a estudar inglês desde o zero, desde literalmente o zero, aprendendo os números, os dias da semana, aprendendo inglês por um todo. E isso vai abrir muitas portas para você. O segundo perfil de pessoas são as pessoas que já têm uma noção de inglês, que já estudaram inglês antes, ou que têm uma facilidade por série, música, por jogos, tem uma facilidade com o inglês. E você está precisando de confiança para a entrevista de emprego, essas aulas também são ideais. Como eu falei, não vou ficar ensinando gramática, não vou ficar ensinando inglês, vou te preparar para a entrevista de inglês, tá? Sem mais delongas, vamos lá? Ok, vamos lá. Então vamos imaginar a seguinte situação: você está ali na sala de espera com outras pessoas esperando chamar você para a entrevista de emprego. Então você vai estar ali sentadinho, aguardando sua vez, e alguém vem e chama seu nome. Você vai caminhar até a sala onde você vai. Geralmente as entrevistas de emprego elas podem ser feitas também em dupla, que eu acho melhor, tá? Eu já participei de uma entrevista em que foi em dupla. Eram de duas em duas pessoas, porque eram muitas pessoas para fazer entrevista. Então o entrevistador chamava de duas em duas. Então eu acho melhor. Você fica mais tranquilo porque a atenção fica dividida. Porém, isso não é garantido, tá? Existe a chance maior que você vá sozinho. Então, você vai chegar na sala, você vai se sentar e sempre tem aquela primeira pergunta: How are you? Tá? Que ela pode ser How are you ou How you doing? You okay? Tá? Depende da pessoa, da forma que a forma que se pergunta não muda a tradução, que é como você está. Então é normal que a gente encontre uma pessoa que a gente nunca viu, que a gente vai ter uns minutos de conversa, a gente comece com um How are you? Como você está? Tudo bem? Você vai responder I'm good, thanks. And you? I am good, thanks. And you? E aí ele vai responder, porque você falou assim, eu estou bem, eu estou bom, obrigado. E você? Eu vou sempre tentar tirar aquelas palavras clichês, tá? Então ali muita gente vai falar I'm fine, não tem problema, tá? Mas eu vou tentar mudar um pouco, porque para mostrar, para você tentar mostrar para o entrevistador que você domina. Então a gente vai tentar sempre usar uma palavra diferenciada. I'm good, thanks. And you? Eu tô bem. E você? E a pessoa vai responder, não sei. Ela provavelmente vai falar I'm fine, I'm good. Pode rolar essa pergunta aqui, depende, tá? Porque assim, a pessoa vai estar com o seu currículo na mão, mas ela pode usar essa pergunta para um quebra-gelo. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Tá? Então é bom você saber essa aqui. How old are you? How old are you? I am
eu tenho, não é bem eu tenho a tradução, né? Mas se responde assim em inglês. I am, a idade, o número você vai falar. No meu caso, I am 31 years old. I'm 31 years old. Você pode falar I'm 31 years old ou então I'm 31 só. Agora você não pode falar I'm 31 years, porque fica errado, tá? No inglês não funciona. Ou você fala I am 31, eu tenho 31, ou você fala I'm 31 years old, eu tenho 31 anos de idade. Ok? Então, vai anotando aí a sua idade. Procura sua idade em inglês, como é que é. A 3, essa aqui também é uma pergunta muito comum que você tem que ter cuidado, tá? Essa aqui é Where are you from? Where are you from? Daqui a pouco eu explico porque você tem que ter cuidado com ela. Where are you from? E quando você escuta esse from, tá? Ela quer dizer de onde você é. Nós vamos trabalhar, para quem não tem noção de inglês, nós vamos trabalhar com palavras gatilhos, palavras-chave. Quando você escuta aquela palavra, você vai saber que é aquela pergunta, tá? Então, esse from aqui, ó, where are you from? Quando você escutou esse from, você já sabe que a pessoa está perguntando de onde que você é, de onde você é, tá? Não é onde você mora, não, porque existe essa confusão. Eu vou mostrar daqui a pouco. De onde você é? Where are you from? E você vai falar I am from e qualquer coisa. I am from e vai falar a cidade onde você nasceu, tá? I'm from Brasília. And you? E você pode falar um and you, mandar um and you para criar aquele vínculo, tá? Com o entrevistador. E você está querendo saber sobre a pessoa também. Isso deixa você até mais à vontade quando começa a ter uma participação mútua, tá? Na conversação. Where are you from? I am from... E vai falar o lugar. Porque essa pergunta pode ser feita assim também. Where do you live? Ok? Porque você pode estar fazendo essa entrevista de emprego em São Paulo e você é de outra cidade, tá? Nós sabemos que a maioria das entrevistas de emprego em inglês são em capitais. Então, São Paulo é um berço de entrevista de emprego em inglês. Então, where do you live? Onde você mora é diferente. A palavra-chave aqui que a gente vai usar como gatilho é live, viver, morar, tá? Where do you live? Onde você mora? Aí sim você vai falar aonde você mora, não de onde você é. Mas você pode morar e ser do mesmo lugar, não tem problema. Aí você vai repetir. I live in Brasília. I live in Brasília. Eu moro em Brasília. I live in Salvador. I live in São Paulo. I'm from Brasília, but I live in São Paulo. Eu sou de Brasília, mas eu vivo em São Paulo. Tá? Então, ó, vamos recapitular. Primeira pergunta, como você está? How are you? I'm good, thanks. And you? I'm fine. How old are you? I am 31 years old. Or I am 31. Eu tenho 31 anos de idade ou eu tenho 31. Ok? Where are you from? Where are you from? De onde você é, tá? Where are you from? Aí sim eu vou falar I am from Brasília. Ok? Eu sou de... And where do you live? Where do you live? I live in São Paulo. I live in São Paulo. Ok? Então, where are you from e where do you live? Nice? Ok, excellent. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, tá? Toda aula nós vamos aprender algumas frases chaves, tá? Aquelas ali a gente já viu bastante agora no slide anterior, porque são palavras básicas, ok? Mas a entrevista começa a partir daqui. A partir daqui começa a entrevista de verdade. Então, ela vai começar... Geralmente eles começam com essa primeira pergunta aqui. Porque uma entrevista em inglês, ela não tem nada de especial não, gente. Ela só é em inglês, tá? Mas é uma entrevista de RH comum, tá? Então, você só vai se preparar para responder aquelas mesmas perguntas que a gente responde numa entrevista de emprego em português, são feitas em inglês. Então, essa pergunta aqui, ó... Tell me about you. Me fala sobre você. Eu coloquei ali
4 possibilidades dessa pergunta ser feita. Só que você vai prestar atenção que todas vão ter o about you, que é sobre você. Porque não tem como eu fazer essa pergunta aqui sem um about you. Então, ó, tell me about you, me conta sobre você. Can you speak a little about you? Você pode falar um pouco sobre você? Can you tell me more about you? Você pode me contar mais sobre você? Talk about you, please. Fala sobre você, por favor. Aí aqui é hora do showtime. É a hora que você vai arrebentar, tá? Você já vai dar uma logo para ele, mostrar logo para ele ou para ela que você já tá ali para passar na entrevista, ok? Então essa, para mim, na minha opinião, tá entre as 3 perguntas principais em inglês, ok? Mais importantes. Então, vamos lá. Ele perguntou para você falar um pouco sobre você, ok? Quando você vai falar sobre você, na nossa resposta que nós vamos nos preparar aqui, nós vamos trabalhar 2 aspectos. Esses 2 aqui, ó. Primeiro, você vai se apresentar novamente. Isso é só para ganhar tempo ali, tá? Você vai se apresentar, mostrar que você falar um pouco sobre você, se apresentar novamente. Mesmo que anteriormente você falou seu nome, de onde você é, tá? Mas aqui você vai falar novamente, porque talvez ele não fez nenhuma daquelas perguntas também. Só perguntou como você está. E aqui vai ser a oportunidade de você falar. E você vai falar o que gosta de fazer. Então, nessa pergunta, você vai falar isso. Vamos ver a primeira. Se apresentar novamente. Bom, eu coloquei assim, ó. E aí você vai mudar apenas as minhas informações. Você vai colocar as suas informações. Well, my name is Neto. I am 31 years old. I'm from Brasilia and I live in Salvador. Well, my name is Neto. I am 31 years old. I'm from Brasilia and I live in Salvador. Bem, meu nome é Neto. Eu tenho 31 anos de idade. Eu sou de Brasília e moro em Salvador. Tá? Então, me apresentei novamente, ok? Falei de mim novamente. Falei o básico da minha vida, ok? O que ele quer saber, né? E você vai falar sobre o que você gosta de fazer, tá? Então, eu coloquei assim, ó, a nossa resposta vai ser assim, ó. At the moment, eu coloquei em vermelho 2 opções de resposta, tá? Para você já falar se você está trabalhando ou não. Se você estiver trabalhando, é importante que você já fale nesse momento aqui, tá? Então, at the moment, I'm working as a... Então, no momento, eu estou trabalhando como um ou uma. Ou então você pode falar, at the moment, I am not working. At the moment, I am not working. No momento, eu não estou trabalhando. Aí você vai falar assim também, on my free time, I like to... No meu tempo livre, eu gosto de... E aí você vai falar, tá? Então aqui, ó, on my free time, I like to... Eu coloquei alguns exemplos, tá? Não necessariamente você tem que usar os exemplos que eu coloquei aqui. Apesar de que eu acho que muitos desses aqui você vai poder aproveitar. Mas se tiver alguma coisa que não está aqui, que você gosta de fazer, alguma coisa legal, tá? Você pesquisa direitinho em inglês, tá? Cuidado com a tradução e encaixa na sua resposta, ok? Agora, tem que ser alguma coisa que seja vantajoso. Eu, quando dou essas aulas e deixo livre para a pessoa escrever uma resposta para me ver qual tipo de resposta, eu já vi pessoas falando que gosta de dormir. I like to sleep. Não dá, tá? Para você colocar isso. Vai colocar coisas boas sobre você. Coisas que nem é muito boa, nem é muito ruim. Você também não pode colocar ali se achando a pessoa única do mundo, tá? Então, vou colocar alguns exemplos aqui que você pode usar, mas você pode acrescentar, tá? Com alguma coisa que não esteja aqui. Então, coloquei ali o primeiro. Go out with my friends. Go out with my friends. Que significa sair com meus amigos. Sair com meus amigos. Go out with my friends. Tá? Sair com meus amigos. Outro exemplo. Go to church. Go to church. Então... coloquei ali um exemplo de church, que significa igreja, tá?
Que é ir para a igreja, go to church. Mas você pode mudar o local, você pode colocar go to the beach, go to a restaurant, go to the stadium, gosto de ir ao estádio, tá? Go to church. Um terceiro exemplo é read books, ok? Essa é uma resposta bem clichê. As pessoas sempre colocam esse tipo de resposta, né? Mas você só vai colocar coisas que realmente você faz, tá? Porque cada pergunta dessa aqui pode abrir uma porta para outra pergunta. Então vamos imaginar que você falou que gosta de ler e a pessoa que está te entrevistando também gosta de ler. Ele vai perguntar, poxa, que tipo de livro que você gosta? Tá? Pode acontecer isso, tá? Read books, yeah? Ler livros. Aí você pode incrementar. Read books about thriller. Gosto de ler livros sobre suspense, de suspense, tá? Então você pode dar uma incrementada na resposta. Então, read books. A quarta é um que eu acho que a maioria das pessoas gostam, que é listen to music. Listen to music. Escutar música, tá? Então, essa resposta é interessante porque música é uma coisa que aproxima. Porque você vai ter que tentar, na hora da entrevista, diminuir aquela questão de ele ficar ali perguntando e você respondendo, perguntando e respondendo. Você realmente criar uma conversação, entendeu? Então, listen to music. Isso aqui pode abrir uma porta para a pessoa perguntar que tipo de música que você gosta. Então, você já pode ir preparado para isso. Aí você pode falar, I like to listen to pop music, to rock, yes? Então, listen to music. Uma outra resposta que eu coloquei é workout, que significa malhar, workout, malhar, tá? I like to work out. On my free time, I like to work out. Eu gosto de malhar, tá? Outra resposta é travel to the beach, viajar para a praia. Travel to the beach, tá? Viajar para a praia, travel to the beach. Essa é uma resposta interessante. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista de emprego para trabalhar numa empresa de navios, tá? Já tô indo. Para trabalhar fiz uma entrevista de emprego para trabalhar numa empresa de navios e ele e como eu moro na Bahia, as pessoas sempre assimilam Bahia à praia, né? E aí ele perguntou para mim qual a distância da minha casa para a praia. Então aquilo ali foi uma porta que se abriu para uma conversa e aí eu falei, e por coincidência ele já tinha ido na mesma praia que eu gostava de ir, e aquilo ali acabou criando uma interação na conversa, tá? Coloquei um and ali também, que é para você lembrar disso ali é um conectivo, para não ficar robótico. Você vai falar and, go out with my friends and go to church. Sair com meus amigos e ir para a igreja. Então, cheguei lá na sala e a pessoa falou para mim: Hello, can you tell me a little about you? Você pode me falar sobre você? About you? Falar, well, my name is Neto. I am 31 years old. I'm from Brasilia and I live in Salvador. At the moment, I'm working as an English teacher. On my free time, I like to go to church, go out with my friends and study language. Arrebentei. Porque já mostrei para a pessoa que eu não estou aqui para brincadeira, que eu estou aqui para falar inglês mesmo, tá? Porque você pode ter certeza que a maioria das pessoas vai ficar falando my name is, I like... Não. Falei com confiança, com propriedade, tá? É isso que você tem que fazer lá na hora, ok? Muito bom. O que você achou? Difícil? É um pouco difícil, porém não é impossível, né? Você viu que não é impossível. Mesmo para quem não tem noção de inglês, não é impossível. Mas o que você tem que fazer? Você tem que agora ficar trabalhando essa pergunta e essa resposta 250 vezes, tá? Você vai colar no seu guarda-roupa, você vai colar na sua cabeceira da cama, você vai colar do lado do espelho no banheiro a pergunta e a resposta. Lembra daquele gatilho do about, tá? Então, thanks for your time. Bye bye. See you next video.